Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente começar a pintura da nossa última peça do jogo americano natalino. Vamos fazer essa caixinha, azevinhos, esse fundo. Vamos dar uma olhada nas partes que já pintamos comum a todas as outras peças, como, por exemplo, o fundo, que eu enchi essa parte afora os desenhos, né, essa parte vazia, enchi ela com sépia e para fora, para a parte que vai se afastando do desenho, eu vou pegando o branco, olha, vou emendando esse sépia, vou manchar um pouquinho essa parte aí também com o branco. Só vamos usar para isso aí branco, sépia e o clareador de tinta para tecido. Veja você que eu pintei uma grande parte com sépia, agora eu estou pegando o branco, estou manchando um pouquinho para dentro do desenho, mas não muito para essa região mais profunda. E para aí, olha, essa parte de cima que eu vou saindo do desenho, eu vou pegando branco com o clareador e vou espalhando. Eu não vou pegar mais sépia, vou pegar apenas o clareador e se tiver crescendo demais essa sujeira do pincel, eu pego um pouquinho mais de branco. Agora sim, eu peguei um toquezinho de sépia para manchar um pouco, deixar isso aí um toquezinho mais manchado. Eu gosto desse fundo assim, um pouco mais manchado, não muito lisinho. Veja que eu vou fazendo umas manchas entre o sépia e o branco e vou unindo tudo isso com o clareador de tinta para tecido. E vou deixar assim bem manchadinho mesmo toda essa parte do fundo que fica para fora do nosso desenho. A parte de dentro, os espaços vazios, olha, eu deixei cheio só com o sépia. Para os arabescos que aí eu tenho pintado, eu vou colocar, encher quase que todo com amarelo limão. Vou terminar de encher ele com siena natural, passar o siena natural em volta de tudo isso. Eu tô usando um pincelzinho número 6 para fazer isso aí, tá? Ele tá bem cortado, bem lixado, é aquele pincel bem acabadinho. Você vai emendando esse siena em volta de todo esse amarelo, mas cuidado para você não sumir com ele, não puxar demais o siena e não desaparecer com esse tom do amarelo. Você pode estar dando aí a volta, fazer esse contorno todinho. Depois você vem com sépia fazendo que uma sombra para essa lateral, essas laterais, por todo em volta. Esse sépia, ele será bem curtinho, bem mais curtinho, e você faz esse contorno puxando um pouquinho para ficar aqui uma sombra, não um contorno, tá bem? Depois disso, vou acrescentar um pouquinho de branco em cima dessas tintas que já estão aí pintadas. Espalhar, de início eu vou fazer uma luminosidade, vou espalhar. Depois, vou pegar um excessozinho de branco e colocar como um brilho. Deixa esses excessos aí mesmo, não precisa apagar. Para todos os arabescos serão pintados assim. Essa parte dos azevinhos, eu vou encher todo com o vermelho Scarlet. Vou passar uma porção de vinho. A nossa primeira sombra para ele será o vinho. Veja que eu vou espalhando assim bem mais longo esse vinho. Depois que você colocar essa sua primeira sombra, esse é um pincel número 6, referente 815 Tigre. Depois de você colocar essa primeira sombra, você vai pegar o seu preto e vai aprofundar mais aqueles cantinhos entre as frutas. Olha só, essas separações e principalmente essas quininhas entre elas, você pode deixar uma quantidade de preto maior. Viu? A gente vai puxando esse preto mais curtinho. A nossa primeira sombra foi com o vinho, ela foi mais longa, mais tranquila. O preto a gente já tem que ter mais cuidado. Colocar a menor quantidade e puxar ele bem mais curtinho. Você vai fazer isso em todas essas frutinhas que estão assim por baixo, elas ganharão um pouquinho de preto. Depois de colocado esse preto, de unir bem ele,
misturar bem essas tonalidades que já estão aí. Vamos pegar uma porçãozinha de branco e vamos dar continuidade, colocando de início uma luminosidade, ou seja, nós vamos pegar o branco, vamos colocar em cima da fruta, espalhar. Depois a gente vai pegar um excessozinho, olha, e vai deixar umas porções soltas, sem unir as tintas que estão aí. Veja só, eu espalho a primeira porção de branco, vou unir bem esse vermelho. Depois eu venho com uma porção maior do branco e deixo os excessos por cima dessa casca dessa fruta. Agora, gente, feito isso, vamos pegar um pouquinho de preto e vamos fazer uma sombra. Uma sombra para as regiões onde a gente vai colocar umas sépalazinhas. Eu costumo fazer 5 sépalas, como se fossem umas flores aí em cima, uma pequena flor em cima de cada uma dessas frutas. Olha só, peguei para essa vez um pincel número 2, redondo, pelo de Marta, e ele tá cortado. Ele não tá inteiro, eu cortei parte dos pelinhos dele. Faço 5 para cada uma. E cuidado para você não pegar um pincel grande e não fazer aí essas sépalas grandes demais, tá? Elas precisam ser pequenininhas, mais discretas. Assim serão pintados todos os nossos azevinhos. Agora, nós vamos dar continuidade por nossa caixinha. De início, eu tô passando aí salmão bebê, vou encher essa parte de lá toda com salmão bebê. Vou pegar uma pequena porção de cappuccino e vou puxar como sombra. Veja que eu coloquei nessa parte de baixo, levando para cima. Esse cantinho aí, olha, eu tô colocando um pouco de luminosidade, eu tô colocando areia. Você pode estar colocando branco, caso você não tenha areia. Mas cuidado com a quantidade, se você for colocar o branco, para não ficar esbranquiçado demais. Tô dando continuidade à nossa caixinha, fazendo uso do salmão bebê. Veja que pintei uma grande parte com o salmão bebê. Agora eu peguei novamente uma pequena porção de cappuccino. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado. E vou, olhe, nesse contorno, nesse risquinho que tem aí, eu vou fazendo uma sombra, mas não faço uma sombra muito longa, não. Faço uma sombra mais assim próxima a essa fita, essa quina desse papel, não é? Essa dobra desse papel. E nessa parte aí de cima eu também vou deixar mais escuro. Vou encher isso aí quase que todo com o cappuccino. Vou unir essas tonalidades, deixando a parte de cima mais escura, a parte lateral mais clara, do lado direito. Mas veja que eu não estou fazendo uma quina, aquela separação bem marcada. Eu vou começar a pintar também essa frente dessa caixa, essa parte que tá de frente pra gente. Enchi isso aí tudo com o cappuccino. Agora eu estou emendando, tô passando um pouco do salmão bebê aí, emendando. Veja que tá ficando parte de frente, parte lateral, parte de cima, mas eu não estou fazendo uma quina muito marcada. Observe como eu estou fazendo essa luminosidade. Eu estou colocando, estou espalhando um pouco para baixo, um pouco para cima. Vou riscar um pouquinho essa lateral, deixar ela um tanto riscada na vertical, no sentido vertical. Não se preocupe em fazer riscos muito marcados, muito certinhos. Observe que eu estou fazendo algumas marcas, algumas manchas, como se tivesse um papel riscado. Para essa parte aí de cima, eu vou colocar um pouco mais de luminosidade, mas tendo cuidado de não clarear demais. Tem a sombra dessa pinha, tem a sombra dessas folhinhas, esse enfeite de folha de pinheiro, então requer uma sombra aí.
Esse pedacinho aí que sobrou da caixa, eu tô enchendo ele com cappuccino e vou colocar um toquezinho de salmão bebê como luminosidade, mas pouca coisa, até porque é um pedacinho bem pequeno. A sombra eu vou aprofundar mais isso aí com terra queimada, mas não pegue muita tinta e não, sobretudo, não puxe longo demais. Deixe mais luminosidade mesmo para essa região aí em cima. Veja que eu escureci um toquezinho mais para o lugar onde fica a folha de pinheiro, o galinho de folhas de pinheiro. Vou marcar um pouquinho uma sombra embaixo dessa fita, dessas fitas, uma sobre a outra. Eu vou marcar ela puxando que num sentido vertical. Veja que eu mancho embaixo, né? Eu pinto embaixo da fita e puxo ela no sentido vertical. É interessante você perceber que a caixa ela já está marcada com a parte de cima, a parte lateral direita, de frente, e no entanto, ela não está com quinas, desenhos de quinas muito marcados. Você não precisa fazer um risco certinho aqui, um contorno, para mostrar as laterais, os lados de sua caixinha. Eu estou aprofundando mais essa dobra desse papel com do papel que cobre essa caixa com terra queimada. Mas veja que eu não coloquei demais. Para essa que fica por cima, que ganha mais luz, eu tô colocando uma porção de areia. Vou deixar bem marcadinho aí, uma porção de areia bem mais forte. Embora ela não modifique demais as tonalidades. Olha só, essa parte aí de baixo, tô colocando também, isso já é um pincel número 2, cortado, lixado. Vou riscar um pouquinho aí também. Não precisa deixar riscos muito marcados, apenas manchas que dão a ideia de risquinhos, tá bem? Vou arrumar um pouquinho mais os risquinhos da frente e vou aprofundar um toquinho mais essa dobra desse papel. Agora, gente, eu vou começar a pintar essa fita. Eu vou pintar primeiro a de baixo. Eu tô enchendo ela com sépia, a parte de lá dela eu estou enchendo com sépia. Vou encher essa região aí toda com sépia. Agora eu vou passar um toquezinho de amarelo bebê na parte de cima, que ganha mais luminosidade. Vou determinar a parte mais clara usando o amarelo bebê. Espalhe bem, não deixe excesso. Eu pintei esse lado de cá também todo com sépia. Estou passando o amarelo bebê também nessa região aí de cima, que requer mais luminosidade. Observe que eu estou colocando esse amarelo, mas eu estou unindo bem ele, eu estou apenas clareando o sépia. Agora, com ouro metálico, eu vou passar por cima de toda essa fita. Vou espalhar uma porção de ouro metálico por cima de toda ela. Esse daí já é um pincel número 2, cortado, lixado, referência 815. Eu tenho alguns pincéis número 2, eu tenho alguns pincéis número 4, enfim, alguns têm pelinhos menores, outros maiores, uns estão bem acabadinhos, já bem velhinhos, outros mais novos, e isso faz uma diferença, tá? Às vezes as pessoas me perguntam que pincel você tá usando, porque vê eu mudando de pincel, mas é o mesmo número, só muda a situação, como ele se encontra. Para essa fita de cima, eu enchi ela toda com ouro metálico. Agora, eu estou pegando um pouquinho de marrom junto com ouro metálico ao mesmo tempo no pincel. Olha só, passo um pouquinho de marrom e já venho com o ouro metálico espalhando por cima disso, porque eu quero que fique uma sombra aí, puxando para o marrom, no entanto, com o brilho que o ouro metálico tem. Essa parte de luminosidade maior, eu vou colocar um pouco de branco metálico.
eu tô colocando agora um toquezinho de branco metálico aí, uma boa porçãozinha, para que leve uma luminosidade com brilho. E vou espalhando junto com esse branco também um toquezinho do branco sem ser metálico. Ou seja, para essa luminosidade, eu tô colocando branco e branco metálico junto. Eu quero que tenha luminosidade, que fique mais claro, mas que, no entanto, tudo isso tenha brilho. Olha só, aí eu tô passando uma quantidadezinha maior do ouro metálico, estou reforçando um pouco essa luminosidade do sépia. Para a luminosidade do sépia, eu estou reforçando nesse momento, lembrando que eu tinha colocado o amarelo bebê, mas eu estou reforçando ela com o ouro metálico. Essas fitas serão pintadas nessas tonalidades, embora dependendo de onde ela esteja, ela muda um pouco a forma de pintar. Essa seria aquela que pintamos com sépia. Dessa vez, eu já enchi ela toda com ouro metálico e estou fazendo sombra nela com sépia. Essa parte de dentro, eu vou colocar uma boa porção de sépia. Eu quero que fique uma sombra mais marcada. Vou fazer uma sombra inicial, depois eu posso estar colocando um pouco mais, vou vendo a necessidade. Para essa lateral, eu também vou colocar um toquezinho de sépia. Ela está arredondando aí, ela não está totalmente dobrada, não, ela está arredondando, ela faz uma curvatura. Então, esse sépia dá a entender que ela faz essa curvatura. É a ideia para eu estar colocando ele aí. Vou puxar um pouquinho para o centro e vou marcar umas dobrinhas que tem, umas depressões que tem aí por cima dessa fita. Dessa fita que do outro lado nós pintamos ela toda com sépia. Observe que para essa região, a parte da fita mais estreitinha não está passando aí por cima, ela está livre. Isso tudo que eu tô colocando de sombra é com sépia, estou levando pouca coisa. Esse é um pincel número 6, cortado, lixado. Bem acabadinho, ele já está bem usado. Vou espalhar, é importante que você espalhe bem esse sépia dessa região. Não deixe ele forte demais. Eu estou colocando, eu estou aprofundando, mas eu ainda vou trabalhar mais isso aí. E observe também a posição que eu estou puxando essa sombra. Agora, eu estou colocando uma porção de ouro metálico a mais aí em cima, para manter o brilho que essa tinta tem. Porque em tudo que eu fui colocando o sépia, ele foi apagando essa tonalidade. E eu quero que esse brilho apareça. Essa região aí, eu já vou deixar ela bem mais escurinha. Essa curvatura que faz aí nessa fita, devido ao nó que tem aí próximo, né? Ela precisa ficar mais marcada. Veja que eu já coloquei uma boa porção de sépia e vou acrescentar uma porção a mais. Procure misturar bem essas tintas. Agora, veja que eu estou unindo bem elas. Só que eu não estou espalhando para todo lado, eu estou concentrando o sépia para essa região, que é o lugar onde eu preciso de uma sombra. Cuidado para você não sair espalhando para todo lado, senão vai ficar uma coisa estranha. Agora, eu estou com um pouquinho do areia, espalhando nessa região aí em cima. Primeiro, eu vou colocar esse areia, vou unir essas tonalidades, é uma região que eu preciso de mais luminosidade. Sempre tome o cuidado de emendar essas tintas, não deixar uma separação muito marcada entre elas, entre aquilo que já estava pintado e isso que você está colocando agora. Observe que eu deixo o centro aparecendo bem a tonalidade, mas as laterais dele eu vou emendando. Vou passar também areia por essa região. Só vou colocando, vou espalhando bem.
Esse daí, gente, é um pincelzinho número 4. Ele também é uma referência 815. E assim, eu tenho Condor, eu tenho Tigre, eu tenho qualquer marca de pincel. Agora eu gosto da referência 815. Gosto de comprar eles, cortar, lixar, deixar do meu jeito, do jeito que eu acho melhor de usar. Eu espalhei areia por várias partes, você viu? Você pode estar espalhando também em cima desse areia uma pequena porção de branco, branco metálico. Veja que eu estou aprofundando ainda mais, colocando mais sépia nessa região aí de dentro desse lacinho. Tô deixando uma boa porção assim bem marcado mesmo. E agora vamos pintar esse outro lado. Esse outro lado, as duas fitas estão aparecendo. E essa fininha, ela está quase que saindo de cima da outra. Então, eu vou pintar primeiro a outra aí por baixo. Coloquei de início uma porção de ouro metálico. Vou terminar de encher essa parte. Primeiro, fazer a emenda, que é o mais importante, não é? E vou terminar de encher com sépia. Olha só, coloquei o ouro metálico, estou emendando o sépia a ele. Se essas tintas secam, fica difícil de emendar. Se a tinta, o ouro metálico seca, fica difícil de emendar o sépia. Depois de terminar com o sépia, eu peguei um pouco mais de ouro metálico e estou espalhando sobre ele, para que esse sépia também ganhe um brilho. Vou espalhar bem, uma boa porção, não vai apagar o sépia, porque o ouro metálico ele é um tanto transparente. E, no entanto, vai ficar com aquela luminosidade, né? Uma parte mais clarinha, nesse lado de cima, onde nós pintamos com o ouro metálico puro. Agora, para a borda da fita, geralmente elas têm um acabamento. Eu tô fazendo esse acabamento com umas pressionadinhas com ouro metálico para essas bordas. Estou reforçando aí o brilho de cima desse sépia. E vamos pintar essa outra fita mais fininha. Eu vou encher ela toda com ouro metálico, vou pegar o marrom, vou espalhar, distribuir uma porção de marrom junto com ouro metálico por cima dessas regiões onde eu quero mais sombra. Tá vendo? Vou pegando o marrom, vou pegando o ouro metálico, vou unindo os dois, porque a intenção não é deixar isso aí só o marrom aparecendo e muito menos desaparecer o brilho que tem nessa tinta. Se ela tem um brilho, eu quero que ele apareça, então saio misturando as duas tonalidades e esse brilho fica aparecendo bem marcado. Tô colocando um toquezinho de marrom aí embaixo também. E para essa região também vou colocar. Esse é um pincel número 2, chato. Para a região de fora, eu tô pegando branco metálico e tô fazendo aí esse contorninho. Tá ganhando uma luminosidade com o branco metálico. Vou nessa hora arrumando mais o contorno do meu risquinho. Você vai fazendo pequenas correções nesse momento. Você pode levar essa tonalidade ou com o ouro metálico ou com o branco metálico até a parte de cima. Você pode deixar bem marcado, tipo, que é um contorno fininho entre esse sépia e esse ouro metálico, por conta de ter mesmo uma sombra aí, né? São duas fitas. Essa região aí em cima tá ganhando luminosidade com o branco metálico e eu tô fazendo aí esse contorno, olha. Pincelzinho número 0, nessa hora você pode estar usando e fazendo esse encontro da parte de cima com a de baixo, afinal é a mesma fita. Emende bem essas tonalidades e veja que eu deixei um contorninho bem marcado, bem visível. Olha só, fazendo uso do branco metálico.
Essa parte de lá eu vou encher toda com o ouro metálico e vou sombrear com sépia. A fita mais fina, ela é sombreada com marrom, a fita mais larga, ela é sombreada com sépia. Passei uma boa porção do sépia, sempre tendo cuidado de passar um pouco de ouro metálico em cima, para não perder o brilho. É importante que essas fitas, elas fiquem com um brilho, aquele brilho mais suave, mais discreto. Emenda bem as tonalidades. E eu vou fazer aí, gente, uma sombra, porque é como se essa fita, essa mais larga, ela fosse um tanto transparente. Então, essa sombra que eu estou colocando aí, é como se a sombra dessa fita mais fininha que tá mostrando. Esse sépia que eu coloquei agora é um espaço vazio entre as fitas. Agora eu vou começar pintando essas mais fininhas, depois eu pinto essa larga que está embaixo. Olha só. Enchi ela toda com ouro metálico. Agora eu tô pegando o marrom para ir colocando uma certa sombra. Vou colocar um pouquinho de sombra para essas pontinhas. A de cima eu vou deixar bem suave, como se queimou a fita, né? Porque geralmente essas fitinhas de passa no fogo para ela não ficar desfiando. E essa outra eu vou crescer um pouquinho mais essa sombra. Aí eu vou levemente sombrear as laterais. E essa sombra que eu tô colocando aí lateral, eu tô colocando com sépia. É só para destacar aquele acabamento que tem nas bordas dessas fitas. Como se fosse uma costura, um acabamento que todas elas apresentam. Vou colocar o sépia nos dois lados, para cada uma delas. Vou puxar um pouco de marrom, sempre tendo cuidado de levar pouquíssimo marrom e ir unindo ele com o ouro metálico. Sempre eu vou pegando as duas tonalidades para que isso aí fique mostrando um brilho e fique assim, olha, esse tonzinho bem suave desse marrom aparecendo, bem delicado. Veja os pontos que eu vou distribuindo essa sombra e onde eu vou deixando mais luminosidade. Essa parte aí em cima eu vou deixar mais marcada. Tô colocando uma porção maior do marrom, misturando isso aí. Aí, em cima, eu vou fazer uma curvatura, como se tem um amassado nessa fita. O centro eu vou deixar assim com o marrom mais forte. E as laterais eu vou colocar o branco metálico, deixando uma luminosidade bem mais marcada, olha só. Tá vendo? Eu coloquei uma boa porção do branco metálico e vou colocar na parte de cima também. Sempre ganhando brilhos necessários para essa fitinha. Tá vendo? Os cantinhos que eu estou deixando com maior luminosidade. Não se preocupe achando que vai se emendar essa fita de lá com essa de cá, elas vão ficar com uma boa separação. E veja que eu cresci bastante esse branco metálico e vou colocar uma porção dele também para essa fita do lado de cá. Menos, mas vou colocar também. São os pontos de luminosidade e veja que eu não tô espalhando para tudo quanto é lugar. Eu tô colocando em alguns cantos certinhos. Aí, eu tô melhorando esses contornos. Nessa hora, você pode usar o branco mesmo, mas você faça um contorno fininho para essa parte de fora e para essa região aí, você espalha uma porção bem pequena. Cuidado com o branco aí em cima, para não tirar o brilho da fita.
Esse brilho característico do branco metálico, do ouro metálico, que é um brilho bem suave. Olha só onde eu estou colocando e perceba que eu estou colocando um pouquinho. Tô tendo cuidado de espalhar pouca tinta branca mesmo, branco puro, porque ele apaga muito o brilho. Peguei um pincelzinho maior, número 6, para unir essas cores. E estou levando um pouco mais do branco metálico para ajudar com o brilho, que o branco acabou escondendo um pouco. Veja que eu tô espalhando boas porções de tinta por aí. Você pode estar colocando, mas sempre dá uma observada se o brilho tá sumindo. Se ele estiver sumindo, faz como eu estou fazendo aí, olha. Eu coloquei o branco puro, mas eu fui em busca do branco metálico para acrescentar brilho que já estava sumindo. Não esquece de colocar, olha, pressionar um pouquinho, com umas marquinhas de pincel em torno, assim, olha, em volta desses laços, pelo menos nas laterais. A parte de baixo não, mas pelas duas laterais, direita e esquerda, faz isso, tá? Em todas elas, porque fica como um acabamento da fita. Para essa outra mais larga, eu vou aí colocar ouro metálico por algumas regiões, eu não vou encher ela toda com ouro metálico, tá vendo? E vou terminar de encher ela com sépia. Por que eu fiz isso? Porque se eu encher ela toda com sépia, vai ficar muito escura. Se eu encher ela toda com ouro metálico, vai ficar tudo em uma tonalidade só. E fazendo assim, já vai ficando lugares mais escuros, bem mais marcados, porque o sépia está puro, e lugares com mais luminosidade, porque mesmo passando uma porção de sépia em cima do ouro metálico, mas ele já vai deixar mais suave, mais clarinho a pintura. Eu dei preferência a pintar primeiro essa fita que está por cima e depois pintar essa que está por baixo. As sombras que eu vou colocando nela, vai cair como um acabamento dessa de cima. Por essa razão eu preferi. Mas fica bem a seu critério. Se você quiser pintar primeiro a de baixo, tudo bem. Para muitas coisas eu prefiro fazer assim. Como a sombra ela é bem mais forte, então eu usei ela como acabamento, como contorno para essa fita de cima. Para esses cantinhos assim, olha, eu vou deixar o sépia bem mais forte, bem mais marcado. Para as partes de fora, eu vou deixar ele mais suave. Essa região aí embaixo eu também vou marcar um pouquinho, como a sombra dessa fita que tá por cima. Veja que o contorno tá bem forte até. Agora, eu vou colocar um pouco de luminosidade em algumas regiões. Essa luminosidade inicial eu estou colocando com o branco metálico. E vá colocando, olha, tá vendo? Luminosidade. Uma luminosidade que já vai tendo um brilho, já vai te ajudando. Esse daí é um pincelzinho número 2, referência 815. Olha só os pontos que eu tô clareando um pouquinho essa fita. A luminosidade que o branco metálico dá é muito suave, mas aparece. E aparece bem com brilho, que é o que nos interessa, deixar um brilho para essa fita. Vou colocar a luminosidade para esses dois lados. Vou colocar por essa região aí em cima, que já está mais clarinha. Veja que eu coloquei uma boa porção. Vou distribuir aí em cima, misturando bem. Esse espaço, cuidado para você não levar essa luminosidade nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, deixar ela bem central. E aí é mais tranquilo. Você pode espalhar bem, deixando o centro com a carga maior de tinta e as laterais bem emendadas. Esse é um pincel número 2, você usa aquele que você se sentir mais à vontade para fazer esse acabamento. Aí, eu estou só reforçando sépia, principalmente para essa região aí embaixo.
Esse acabamento aí que eu tô arrumando ele, é quase que um contorno que fica da parte de fora da fita. É como se fosse o acabamento mesmo da confecção dessa fita. Então, às vezes eles provocam uma certa sombra, eles deixam na hora da gente pintar para representar, a gente coloca uma sombra bem suave. Eu gosto de colocar uma pequena porção do ouro metálico nas bordas, como um contorninho tanto que amassado para fazer esse acabamento. Agora, gente, eu tô com terra queimada para fazer o galinho do pinheiro. Eu preferi o terra queimada mesmo. Agora, eu vou pegar verde pinheiro, vou puxar umas folhas e vou deixar isso aí secar. Olha só que eu tô puxando em várias direções, tamanhos diferentes, bem tranquilo. Vou puxar isso aí, vou deixar isso aí secar. Não vou mexer nisso enquanto tiver assim bem úmida a tinta. Vou fazer isso para os 4 galinhos de pinheiro que tem aí em cima. Para até então, para esses galinhos, fiz uso do terra queimada e do verde pinheiro. Veja que os excessos que eu estou colocando, eles já estão começando a se misturar, por isso a importância de deixar isso aí secar antes de você ir colocar as outras tonalidades, de puxar um pouco mais de folhagens aí em cima. O terra queimada está se misturando um pouquinho a esse verde pinheiro, mas não tem problema, é assim mesmo, viu? Esse galinho, ele é mais alongado. Vou colocar a primeira porção de folhagem, deixar secar e depois a gente volta para eles. Isso eu fiz nos 4 galinhos. Agora, para nossa pinha, eu vou passando, eu vou enchendo essa parte de fora, essa borda de fora de cada um dessas porções dela. Eu vou encher com ocre ouro, vou passar um pouco de areia na parte de baixo como luminosidade. Olha só, tô passando uma porção de areia para cada uma delas. Vou passar um toquezinho de sépia. O sépia é bem pouquinho, viu? Quase nada, só uma manchinha. Olha só, umas manchinhas com sépia. Isso é um pincel número 2. Vou usar basicamente para pintar ela esse pincel. Pincel número 2, pincel número 0. Ela é uma pinha pequenininha, não é igual a outra que nós pintamos, que era grande. A dificuldade já é maior. Estou só reforçando aí a sombra com um toquezinho de marrom. Vou colocar uma porção de branco na parte de cima. Lembra que luminosidade nós colocamos do lado de baixo com areia. Nessa parte de cima, eu estou colocando com branco. São umas pressionadinhas de pincel, é quase nada, tá bem? Olha só um pouquinho mesmo. E tô colocando tipo uns espinhozinhos saindo delas, dessas pequenas porções. Pintei de início essa partezinha de fora, agora vamos pintar a parte de dentro. Para a parte de dentro, eu vou pegar marrom, olha só, vou encher com marrom. Nós já pintamos, pinha, não é diferente. A tonalidade que eu tô usando vai mudar só um pouquinho, mas essa tem a pontinha dela ainda tá fechada, então por isso eu quis fazer com vocês. Depois de colocar o marrom, eu tô colocando um toquezinho de terra queimada. Misturei bem isso aí. Manchei com um pouquinho de ocre ouro. Olha só, pintei o marrom dessas outras, tô colocando um toquezinho de terra queimada. Se misturar muito, você dá uma separada com o preto. E algumas delas vai pedir sim, porque precisa de um pouco de profundidade. Olha só, um toquezinho de preto que eu coloquei aí, tá vendo? Que já faz uma boa diferença.
dá uma separação bem melhor. Isso aí é um pouquinho do ocre ouro mesmo, viu? Com o pincel zero, eu vou fazer só que um contorninho aí pro lado de fora dessa, com tipo um espinhozinho na ponta. Tô fazendo isso com areia. Você pode usar marfim, você pode usar palha e, em último caso, branco. Pode fazer também com amarelo bebê. Olha só, vou pintar de marrom esses outros. Aí, vou colocar a primeira sombra, que é o terra queimada. Com o terra queimada, você já vai fazendo uma separação, já vai aprofundando e puxando ele um pouquinho mais longo. Porque na hora que a gente coloca o preto, ele fica mais para essas quininhas, para as separações. Ele deve ser colocado em menor quantidade e bem mais centralizado, bem mais curtinho. Olha só o preto aí, como ele vem bem mais curtinho, tá vendo? Se você tiver dificuldade em colocar o preto com esse pincelzinho número 2, coloque com o número 0. Mas cuidado para você não borrar as outras porções e, sobretudo, você não levar tinta demais. O preto, você tem que ter um cuidado com ele na hora de pintar essas pinhas, principalmente essas pequenininhas. Olha só, tô só dando uma leve emendada nessas tonalidades, que foi o... Para agora eu coloquei o ocre ouro. Tô melhorando as separações aí com o ocre ouro também. Depois você vê, depois que você pintar a sua pinha, você vê se não tá aí muito emendado. Se tiver, você dá uma melhorada nas separações com terra queimada ou com preto. Essas partes de fora, essas partes menores, eu vou enchendo elas com ocre ouro. Vou fazer aquele mesmo processo. Manchar um pouquinho com areia. Tá vendo? Passando areia, manchando um pouquinho. Na parte de baixo. Para a parte de cima, a luminosidade que eu vou colocar aí será o branco. Depois de colocar a areia deles, eu vou pegar um toquezinho de sépia, vou manchar também um pouquinho nas separações e pelo meio. Agora, a gente pega um pouquinho de branco e coloca para a parte de cima. Para a parte de cima, principalmente essas que ficam assim mais afora, você pode estar colocando tipo um espinhozinho para a pontinha delas, tá vendo? Com o branco mesmo. Não precisa colocar de todas, essa daí eu não coloquei. Deixe o branco mais para o lado de fora e mais para a parte de cima. Peguei o pincel zero para colocar o espinhozinho desse aí. Eu acho melhor, eu achei melhor colocar, porque estamos aí para essa parte de dentro. Procure não borrar. Tome um cuidado para você não borrar nessa hora. Correção aí, principalmente que essa pinha pequenininha fica mais chatinho de fazer. Agora, eu vou começar a pintar com marrom a parte de dentro dessas porções. Vou pintar uma sim, outra não, para você ver melhor. Olha só, essa daí eu vou pintar ela com marrom, vou passar uma porção de terra queimada, vou aprofundar com preto, vou manchar um pouquinho esse centro com ocre ouro. E assim vai ficar essa pequena porção. Agora, eu pintei essas outras duas de marrom, estou colocando nossa primeira sombra de terra queimada. Veja que dá a impressão que vai se misturar tudo, mas não vai. A gente vai fazendo as separações direitinho. Eu estou fazendo essa luminosidade dentro dessa porção com o ocre ouro. Vou colocar também um toquezinho de preto, do mesmo jeito, coloquei para as outras. Para essa daí, eu vou colocando terra queimada de início.
Já vou dando uma separação para ela. Vou melhorar essa separação com o preto, principalmente saindo dessa parte mais profunda, essa parte de baixo, que vai em direção ao centro da pinha. E vou manchar um pouquinho para esse lado de cima com o ocre ouro. Essas outras duas porções enchi também com marrom. Estou marcando com terra queimada. A nossa primeira sombra é sempre com terra queimada. E depois a gente vem com o preto, colocando uma sombra mais marcada, aquela sombra que faz uma separação melhor entre essas porções dessa pinha. Você pode estar colocando nas laterais delas um toquezinho de ocre ouro ou de areia para melhorar a separação entre elas, tá bem? Olha só, eu coloquei um toquezinho de ocre ouro. Sempre deixe meio manchado, não deixe muito certinho, não. Para essa, eu vou colocar dos dois lados e no centro um pouquinho de ocre ouro. Deixando um toquezinho manchado. Coloquei agora um pouquinho de areia. Aí, eu coloquei também um toquezinho de areia. Vou descer um pouquinho de areia aí também. E vamos pintar essa porção que tá aparecendo aí e esse restante em volta dela. Olha só, enchi de marrom. Estou colocando ocre ouro para essas portas de fora. Vou passar a nossa primeira sombra. Aí, eu já levei um toquezinho de preto mesmo. Mas não deixe de colocar um pouquinho de terra queimada, não, para não ficar... não fugir muito da tonalidade, viu? Ficar uma sombra muito agressiva. Terra queimada, ele quebra um pouquinho, ele dá para fazer uma sombra assim mais longa. Aí, ele quebra um pouquinho essa emenda de marrom com preto. Aí, eu tô colocando uma porçãozinha de branco, a luminosidade. E vamos pintar novamente essas porções com ocre ouro. A parte de baixo, nós manchamos com areia. Olha só, aí vai se invertendo, não é isso? Você deixa uma região com mais luminosidade, e a que leva mais luminosidade é o branco, que leva menos vai o areia. Mancha um pouquinho com o sépia. Depois de você fazer essa manchinha com o sépia, vamos pegar, não esquecer de pegar o branco também. Você pode estar colocando o branco agora, ou você pode estar colocando o branco no final. Eu vou deixar para colocar no final, vou encher logo tudo isso com marrom e vou começar a fazer as separações. Essas separações eu comecei dessa vez com o ocre ouro, colocando uma luminosidade e manchando um pouquinho, olha, o centro. Essas porçõezinhas são maiores, estão bem abertas, bem mais abertas. E veja que agora nós estamos chegando perto dessas porções que estão fechadas. Agora, eu vou passar minha primeira sombra, que é o terra queimada. Vou passar para todas elas. Cuidado nessa hora, leva pouquinha tinta de terra queimada, leva pouquinha tinta de preto. No geral, são pequenas porçõezinhas, então se você levar muita tinta, não vai dar certo. Você vai acabar borrando. Pegue na quina do pincel só um pouquinho de tinta, para você ter um controle maior. Veja que o terra queimada já deu uma boa separação. Agora, eu venho com o preto, melhorando, aprofundando mais essas regiões que requer mais sombra. São mais para essas quininhas, tá vendo? As partes mais adentro. Ainda falta o branco para essas porçõezinhas. Vamos colocar. Deixa o branco mais para essa parte para cima mesmo.
As regiões que ficam mais voltadas para baixo, você deixa mais escurinha, pode deixar mais escurinha. O branco ajuda a separar também. Deixe ele bem regular, bem manchado. Tudo que vai aí são coisinhas mais manchadas mesmo. Vamos pintar essa primeira porção aí, fechada, com ocre e ouro. Estou manchando ela com sépia. Ela tem uma separaçãozinha bem marcada no meio. Manchei ela com sépia, coloquei um toquezinho de marrom, quase nada. Agora, estou colocando areia para esse desenho que ela tem no centro e para a parte de cima, a parte de maior luz. Coloquei areia por várias regiões, acrescentei um pouquinho mais de sombra. Essa sombra aí tá com terra queimada. Pincelzinho zero para me ajudar. Observe que fica tudo muito manchadinho, não é uma pintura muito lisa, não. Se você tentar alisar muito isso aí, não vai ficar bom. Enchi essa outra porção, para essa eu já fui colocando o marrom. Vou colocar o sépia também, tá vendo? Observe que o centro dela eu deixo mais clarinho e vou colocar luminosidade aí com areia. Tudo isso manchado, não é uma pintura bem emendada, são excessozinhos que eu vou largando por aí. E olha só a separação entre elas. A separação entre elas eu tô fazendo com o pincel zero e o terra queimada, a tinta terra queimada. Vou deixar levemente enlarguecida. Você pode fazer um contorno mais estreitinho, você pode fazer só uma sombra, mas esse aí eu vou deixar ele mais afastadinho. Essas outras porções eu enchi também com ocre e ouro, estou manchando com marrom. Essa daí ainda é separada, então eu vou encher essa separação dela com marrom, colocar um toquezinho de preto, igual eu fiz com essas outras que estavam separadas lá de fora. Aí eu tô manchando com sépia, colocando uns toquezinhos de sépia, sempre deixando o centro de cada uma dessas porções mais clarinhas. Tá vendo? A gente vem agora com areia. Para essa parte de baixo, não me interessa colocar o branco, ela tá indo para uma região de menos luminosidade. Então, eu vou colocando essas luzes com areia mesmo. Vou eliminando o branco para essas regiões mais abaixo. Venho com o terra queimada, vou fazendo as separações, olha, entre as porções. Um contorninho. Quando o contorno é mais largo, indica que há uma separação maior entre elas. Quanto mais estreitinho, mais unidas estão essas porçõezinhas. Vou encher tudo isso com ocre e ouro e veja que a gente não perde o risco, esse é o bom. Agora, para essas porções que estão muito juntinhas, eu vou fazer uma sombra com terra queimada. Eu não vou fazer um risquinho. Eu vou fazer uma sombra mesmo, olha só. Vou passando, deixando um pouco sombreado. Puxar até um pouquinho terra queimada. Para as que estão mais afora, faça um risquinho mesmo. Eu vou fazer, olha, um risquinho com esse pincel número 2, mas você pode estar fazendo com o pincel número 0. Olha só, várias porçõezinhas aí nesse centro. Essas de fora, olha, já tô fazendo um contorno, ou seja, elas estão um pouco separadas, indica a separação entre elas. E essas do meio, elas têm só uma sombra, indica que elas estão bem juntinhas. Agora, com o sépia, eu vou começar a manchar esses centros. Observe que eu vou tentando deixar o meio mais clarinho. Algumas que são muito pequenininhas, eu faço apenas um risquinho, uma leve manchinha. Mas eu saio manchando todas elas com o sépia.
Agora chegou a hora do areia. O centro ganhará uma luminosidade marcada. E o em volta vai ganhando uns excessozinhos, umas luminosidades. É uma característica de todas elas. Você precisa tentar colocar em todas elas essas separaçõezinhas, essas luminosidades, esse centro mais clarinho, esse excesso no centro delas. Veja que dá para ir fazendo com um pincel bem pequenininho. Eu estou usando o número 2, mas se tiver grande para você, você pode estar usando o número 0, chato ou redondo. O chato, para fazer isso aí, o número 0, vai lhe ajudar muito. Veja que eu vou colocando em todas. Sempre tentando deixar um excessozinho no meio e dar uma leve separação para cada uma delas. Tem umas que são bem menores, tem outras que são um pouquinho maior, é normal. Elas apresentam suas irregularidades, mas observe que a gente já tá vendo separações, não tá aquela coisa toda emendada. Depois de você colocar toda essa luminosidade com areia, não use branco para essa região, pelo menos na posição que está ela. Você vem, olha, com o pincel número 0, um pouquinho de terra queimada, você não vai fazer o contorno de todas elas. Você vai nas quininhas, olha só, e acende um pouquinho o terra queimada de todas essas quininhas. Deixa como se tivesse uma profundidade maior, tá vendo? Eu não fiz contorno delas. Eu coloquei um pouquinho de terra queimada para essas quininhas e puxei levemente. E todas essas quininhas ganharam esse toquezinho de terra queimada. Bom, gente, agora vamos terminar a nossa folhinha de pinheiro. Já está sequinha aqui. Veja o que eu fiz. Peguei uma porção de verde musgo, saí colocando mais umas folhinhas, puxando bem tranquilo por cima daquelas que já estavam ali pintadas. Agora eu venho com verde pistache e vou puxar tipo um brilho de fora para dentro. Eu encosto o pincel no finzinho dessas que nós fizemos, dessas folhinhas, sejam elas verde pinheiro ou verde musgo, e vou puxando, olha, para dentro. Vou colocando tanto pelo centro quanto pela região de fora, por essas folhinhas que estão mais afora. E isso eu vou fazer para todos os quatro galhinhos de folhas de pinheiro. Para hoje, pessoal, nosso desenho ficará assim. Em breve eu volto para a gente continuar. Beijos e até mais. Tchau!